Fala, meu povo! E aí, estão gostando da aula? Muito bem. O que a gente vai ver agora é sobre excelência na gestão dos serviços públicos. A gente vai conhecer sobre o GES Pública, que foi um decreto da época do governo Lula, do primeiro mandato, que estabelecia qualidade no serviço público brasileiro. Se conseguiu ou não vamos discutir aqui não, tá? Pelo amor de Deus, não venha discutir política. Eu sou apolítico, tá? Mas enfim, é o que cai na prova, é isso que a gente vai ver. No primeiro mandato do Lula, foi a primeira tentativa de colocar qualidade no serviço público brasileiro? Não. Houveram tentativas no governo Fernando Henrique, no governo Collor, no governo Sarney não houve, nos governos militares. Houveram várias tentativas anteriores, mas o GES Pública chegou para ficar. Só que no mandato do Michel Temer, ele foi revogado. Mas olha que curioso, quando se revoga e se coloca uma outra lei, um outro decreto no lugar, se revoga todo o passado, certo? Se revogou um decreto inteiro, mas não foi o caso. Foi revogado, porém, aspectos do GES Pública, como o MEGP, Modelo de Excelência e Gestão Pública, permanece. Fundação Nacional da Qualidade, permanece. A forma que os órgãos são avaliados por questionários de pontos, permanece. Então a gente vai conhecer o GES Pública com aquilo que permanece, no modelo de excelência de gestão pública. E logo na sequência, o decreto do seu Michel Temer. Mas antes da gente ver isso, eu preciso fazer um resumão para vocês do que é modelo gerencial, o porquê essa busca pela qualidade, as tentativas do Estado brasileiro em exercer essas mudanças, gerando qualidade tão merecida para o cidadão. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Galera, é o seguinte, deixa eu explicar, e vai prestando atenção nas anotações aqui da tela, sobre essa evolução que ocorreu. No mundo inteiro e no Brasil, o primeiro modelo, que se teve de gestão pública foi um modelo chamado de modelo patrimonialista. O que era o modelo patrimonialista? Tudo pertencia ao rei, ao soberano, ao ditador. É um modelo onde prevalece o nepotismo, que é ruim, só se coloca ali os parentes, os peixinhos, as peixadas, vamos assim dizer, os amiguinhos, enfim, para trabalhar no serviço público. É um modelo que prevalece a corrupção. É um modelo horrível, onde tudo pertence ao rei, ao soberano, ao ditador, inclusive as pessoas. A coisa pública se mistura com a coisa privada. Então, quer dizer, tudo pertence ao rei, ao soberano, ao ditador, inclusive as pessoas. Esse modelo ocorreu no mundo e no Brasil, desde que o mundo é mundo, até mais ou menos meados aí de 1930, ok? E no Brasil não foi diferente. Então, é um modelo que prevalece reis, ditadores, enfim, essa galera toda. O que acontece então, galera? A gente estuda em TGA, Teoria Geral da Administração, a evolução dos modelos de administração privada, certo? E aí o que acontece? A gente estudou lá Teoria da Burocracia, de um cara chamado Max Weber, que escreveu o livro no comecinho do século XX, mas que a partir dos anos 30, esse livro começa a contagiar o planeta inteiro, seja na gestão pública, seja na gestão privada. E aí surge então, a partir de 1930, um modelo burocrático de administração pública. Qual era a ideia do modelo burocrático? Que no mundo vai até 1960, Claro, iniciando em 1930 mais ou menos. Isso no mundo. Esse modelo burocrático, ele tenta não, é o objetivo dele, eliminar a corrupção do modelo patrimonialista. Colocar ordem na casa, seja na gestão pública, seja na gestão privada. Passa a prevalecer no modelo burocrático leis, regras, normas, procedimentos. Rigidez é o que se chama de modelo racional, legal, uso da razão e uso da lei. Para acabar com o nepotismo na gestão pública, para acabar com a corrupção, esse era o objetivo. E também na gestão privada, para colocar ordem nas empresas, nas fábricas daquela época, estabelecendo eficiência e uma certa padronização do trabalho. Muito bem.
o objetivo do modelo burocrático é eliminar a corrupção do modelo patrimonialista. No Brasil, o pai do modelo burocrático é Getúlio Vargas. Então, no Brasil também surge, né, o modelo burocrático de administração pública com Getúlio Vargas. Beleza? Ele é o pai do modelo burocrático. O telefone tocando aqui, mas não vou me interromper, não. Então, a partir do momento que Getúlio Vargas começa a colocar CLT, leis trabalhistas, começa a colocar leis, regras, normas, procedimentos, ele coloca ordem no caos, pelo menos foi o objetivo dele, ok? Se ele conseguiu ou não, não vamos discutir. Como eu falei, o mundo é maravilhoso na hora da prova. Muito bem. A questão é que no Brasil, o modelo burocrático não foi até 1960. A gente teve um regime militar, vocês lembram disso? Já ouviram falar? E a gente teve, então, um fechamento da democracia no Brasil. Quando o Brasil reabre para a democracia a partir de 1985, com as diretas já, e aí vem, né, ainda a última eleição indireta no Brasil, mas com 2 civis concorrendo, que até então era Tancredo Neves e Paulo Maluf, o Brasil volta para a democracia. No entanto, Tancredo Neves ganha, mas morre, e assume o seu vice, José Sarney. O José Sarney foi o primeiro presidente da nova democracia brasileira, mas o Brasil continuava no modelo burocrático. O que acontece então? Sai José Sarney, entra o Collor, a gente sabe de toda a corrupção do Collor, e o Collor não é o pai do novo modelo, do modelo gerencial. O modelo gerencial no Brasil, ele só surge... Então vamos falar de Brasil agora. No Brasil, em 1995, com o PDRAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, do senhor Fernando Henrique Cardoso, FHC. Vocês devem lembrar que no governo Fernando Henrique se falou muito de privatizações, terceirizações, enxugamento da máquina pública, né? É o conceito chamado de Estado mínimo, onde o Estado diminui o seu tamanho, se privatiza e terceiriza tudo que se pode, dentro, claro, de uma razoabilidade, e o Estado passa a ser, então, um agente regulador. Foi aí que foram criadas as agências reguladoras, que hoje a gente conhece. Muito bem. O Brasil, então, ele entra no modelo gerencial em 1995. Então, o modelo burocrático brasileiro vai de 1930 até 1995. Em 95, ao entrar no modelo gerencial, que no mundo começa a ocorrer a partir dos anos 60, a partir de 1960, com Margaret Thatcher na Inglaterra, anos depois com Ronald Reagan nos Estados Unidos, o Brasil então começa a gerenciar o país, a administração pública, como se fosse uma empresa. E aí, qual é a característica de uma empresa? Gerar lucro. Qual é a característica de uma empresa? Atender bem o seu cliente. É aqui que passa a surgir o conceito de cliente-cidadão. O cidadão sendo visto como um cliente, já que a gente paga impostos, a gente tem que ter o direito de ser bem atendido, como se fôssemos o cliente de uma loja de shopping, como se fôssemos o cliente de uma prestadora de serviço. Muito bem. O Brasil, então, entra no modelo gerencial, porém, com alguns problemas. Vários, né? O principal deles é o seguinte, galera. Bresser Pereira é um dos principais autores de livros sobre a administração pública brasileira. Ele, inclusive, foi o pai do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado do Fernando Henrique, porque ele era o ministro-chefe da Casa Civil do governo Fernando Henrique. E ele mesmo coloca o paradigma da gestão pública brasileira. Que paradigma é esse? Estamos no modelo gerencial, onde o Estado tem que ser administrado como se fosse uma empresa, presos a uma burocracia enorme ainda da Constituição de 88 e ainda com corrupção, reflexo do nosso modelo patrimonialista. E ainda assim o Brasil avança. Então o que ocorre, galera? O modelo burocrático ele veio para eliminar o modelo patrimonialista. O modelo gerencial ele não veio para eliminar a burocracia, ele veio para flexibilizar. Qual que é a ideia do modelo gerencial? A partir do momento que
a burocracia elimina a corrupção, ela não precisa mais ser tão rígida. E as empresas privadas funcionam de forma mais flexível. Se o Estado está adotando um modelo gerencial para ser mais flexível, então, obviamente, essa burocracia deveria ser flexibilizada. No entanto, o Brasil não consegue flexibilizar a burocracia como deveria, porque ainda temos a corrupção patrimonialista no Brasil. E a gente sabe muito bem disso. Muito bem. Quando a gente entra, então, no modelo gerencial com o Fernando Henrique, com o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, essa não foi a primeira tentativa de entrar no modelo gerencial no Brasil. Lá na época do regime militar, teve o Decreto-Lei 200, de 1967, que faz o quê? Tenta flexibilizar a burocracia brasileira, tenta descentralizar a gestão pública brasileira, criando o quê? O que a gente conhece como a administração pública indireta. Autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, sociedades de economia mista. Isso é uma descentralização. Só que o Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de flexibilizar o Brasil. Não deu muito certo. Óbvio, a gente estava no regime militar. Depois que o regime militar acaba, ainda no seu finalzinho, João Batista de Oliveira Figueiredo, o último general presidente do Brasil, era bem mais flexível, e aí tanto é que ele abriu as portas para a democracia, e ele cria um outro decreto, criando menos burocracia na gestão pública brasileira, se aproximando dos ideais do modelo gerencial. No entanto, ainda não estávamos 100% abertos para a democracia. Como eu expliquei agora há pouco, a democracia no Brasil surge com a Constituição de 88, a nova democracia, né? Com a Constituição de 88 e com as diretas já. Tancredo ganha a última eleição ainda não direta, perde a sua posse, inclusive, porque ele morreu antes, e assume José Sarney, o seu vice. Quando acaba o governo Sarney, aí sim vem as eleições diretas. Na época, tínhamos ainda jovem Lula e um mais jovem ainda, Collor. E o Collor ganhou. Só que o Collor, ele perdeu a oportunidade de ser pai do modelo gerencial brasileiro, por causa da corrupção que foi instaurada no seu governo e da enorme crise, da enorme inflação, reflexo do péssimo governo do senhor José Sarney. Quando sai o Collor, entra o seu vice Itamar Franco, ele foi um vice apenas para terminar o governo, não fez nada significativo. Vem aí então uma outra eleição direta, o Lula concorrendo e o Fernando Henrique também. E o Fernando Henrique ganha e ainda é reeleito depois. O Fernando Henrique, esse sim, com um plano diretor de reforma do aparelho do Estado, coloca o Brasil no modelo gerencial, conforme eu já expliquei também. Muito bem, acabam os 2 mandatos do Fernando Henrique e aí o Lula definitivamente consegue ser presidente do Brasil. No primeiro mandato do governo Lula, houve a publicação de um decreto apelidado de Gespública, que coloca todas as ferramentas gerenciais que a gente aprendeu em gestão de processos, em planejamento estratégico, em prática. Ele procura, nesse decreto, fazer com que as instituições públicas trabalhassem realmente como se fossem uma empresa. Como eu falei, na hora da prova o mundo é maravilhoso e tudo funciona. O que cai na prova é o mundo maravilhoso da teoria. E, em teoria, o Gespública realmente foi um grande avanço. A gente vai conhecer daqui a pouquinho alguns detalhes sobre o Gespública. Por que a gente não vai conhecer ele na totalidade? Porque ele foi revogado anos depois, quando acabam os 2 mandatos do Lula, ganha a Dilma. No primeiro mandato da Dilma, o Gespública continuou em vigor. No segundo mandato da Dilma, a gente lembra que ocorreu o impeachment e assume Michel Temer. No governo do Michel Temer, houve a publicação de um outro decreto que revogou o Gespública, mas colocou um outro decreto no lugar, também trazendo mais flexibilidade para a gestão pública brasileira, diminuindo a burocracia. A gente vai conhecer esse decreto daqui a pouco. No entanto, quando houve a criação do Gespública, houve a criação do MEGP, Modelo de Excelência em Gestão Pública, que tem premiações aos órgãos públicos que são referência, que tem um modelo de pontuação,
Isso ainda continua em vigor. O MEGP dentro do GES Pública continua em vigor. O GES Pública não, mas o MEGP sim. Então a gente também vai conhecer detalhes do MEGP. Beleza? Muito bem. Acaba o governo Temer, e aí a gente sabe a história mais recente do Brasil que todo mundo pôde acompanhar. Tivemos o governo Bolsonaro, depois o retorno do Lula. No entanto, nenhuma mudança ocorreu daquilo que foi colocado pelo senhor Michel Temer em relação à flexibilização da gestão dos serviços públicos com mais qualidade. Ok? O último a realmente fazer algo significativo, merece inclusive ser perguntado em prova, é ainda o Michel Temer com o decreto que revoga o GES Pública, mas que permanece aspectos positivos do GES Pública com o MEGP. E essa, então, é a história que a gente vai conhecer a partir daqui. Como eu falei, o GES Pública ele foi revogado em 2017, né, e substituído pelo decreto 9094 de 2017, porém continuando as exigências do modelo de excelência em gestão pública, o MEGP, e o instrumento de avaliação. Muito bem. Então, avançando aí na tela, vamos ver aqui então primeiro sobre o GES Pública, e aí eu vou explicando para vocês. O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, é o nome completo do GES Pública, é o resultado da evolução histórica de uma série de iniciativas do governo federal para promover a gestão pública de excelência. Ele foi criado em 2005, governo do então presidente Lula, por meio do decreto 5378, de 23 de fevereiro de 2005. O programa tem como principais características ser essencialmente público, grifem essa característica aí porque isso vive caindo em prova, ser contemporâneo, estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade e ser federativo. O que essas palavras grifadas significam? Ser essencialmente público é que ele é focado realmente 100% na satisfação do cidadão cliente. Ser contemporâneo, porque ele tem que ser atualizado o tempo inteiro, de acordo com os avanços das necessidades do cidadão cliente. Estar voltado para a disposição de resultados. Se ele não gerar resultados para a sociedade, não há qualidade, não há excelência na gestão pública. E ser federativo é porque ele se adequa a todo o território nacional, para todas as esferas, de todos os poderes, desde a União como um todo, estados, municípios, Distrito Federal, cada rua, cada bairro, cada casa, exagerando aqui um pouco. Então, o que é o GES Pública? Ele é um modelo de excelência que tem que ser adotado pelos três poderes em todas as suas esferas, ok? Permite avaliações comparativas de desempenho entre organizações públicas brasileiras e estrangeiras, e também com empresas de demais organizações do setor privado. A gente vai ver que ele é um modelo de gestão que orienta que os órgãos públicos se comparem com outros órgãos públicos de excelência, com empresas da iniciativa privada que adotem processos similares, obviamente, àquele órgão público, e até mesmo com instituições estrangeiras, não apenas nacionais, e também com a gestão pública de outros países. É o chamado, como a gente viu nas aulas de administração geral, de benchmarking. Benchmarking é a prática, gente, de mercado que existe, isso obviamente nasceu na iniciativa privada, que é de observar os modelos de sucesso e, obviamente, persegui-los, e evitar os modelos de fracasso dos outros. Ah, Wender, isso é um plágio? Não. A melhor definição de benchmarking é troca ética de informações. Isso é benchmarking. Então, olha só, quando a gente fala em benchmarking, a gente está falando, por exemplo, então, de um órgão público, sei lá, como os Correios, um exemplo. Observar as práticas da FedEx, que é uma empresa que faz a mesma coisa que os Correios, só que ela é americana, e procurar adotar. Ou então, os Correios observar a prática, sei lá, do supermercado Extra, do supermercado Carrefour, que não tem nada a ver com o papel dos Correios, mas de repente tem algum processo ali que é executado, que pode ser executado pelos Correios. Tudo isso é benchmarking. Seja um olhar para o concorrente, seja um olhar para uma organização congênere, seja um olhar para uma organização que não tenha nada a ver com o papel da nossa organização. E também existe o benchmarking interno entre departamentos, enfim. Mas é isso que o GES Pública sugere.
dos órgãos públicos estarem antenados com o que está acontecendo no mercado como um todo e adotar, claro, as melhores práticas do mercado. Pô, até aqui, excelente a ideia. Continuando então, ó. Visto como uma política pública fundamentada em um modelo de gestão específico, o programa tem como principais características o fato de ser essencialmente público, isso é, orientado ao cidadão cliente, e respeitando os princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Para quem já estudou direito constitucional, sabe que estes princípios constitucionais, apelidados de LIMP, são os principais da essência do serviço público. O princípio da legalidade, o que vem a ser isso? Só posso fazer aquilo que a lei determina. Se a lei não determina, não pode ser feito. Princípio da moralidade, respeitar os hábitos e os costumes do cidadão brasileiro. Princípio da publicidade, tudo tem que ser público, transparente. Né? Todas as pessoas devem ter acesso às informações que partem dos serviços públicos e da sua transparência. Princípio da eficiência. O que é o princípio da eficiência? O melhor aproveitamento possível dos recursos. Se tornar mais econômico, mais rápido. Princípio da impessoalidade, todos serem tratados como iguais. Então percebe que esses 5 princípios constitucionais que norteiam códigos de ética no Brasil, nos órgãos públicos, norteiam também o Gespública. Né? Ser contemporâneo. O que é ser contemporâneo? É ser alinhado ao estado da arte da gestão. Isso é, usar as ferramentas mais modernas possíveis, tudo que há de mais avançado, que surgiu na iniciativa privada e que o Estado pode adequar e adaptar para a sua realidade. Né? Estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade. Né? Os resultados de uma empresa devem ser não apenas para o cliente, mas para o dono. Uma empresa precisa gerar lucro, enriquecer o dono. O Estado não. No Estado tem que estar voltado 100% para o cidadão. Né? Tudo que o cidadão investe pagando impostos deveria ser revertido de volta para o cidadão na mesma intensidade, em termos de qualidade. Né? Com impacto na melhoria da qualidade de vida e na geração do bem comum. O foco do Estado é o bem comum. E ser federativo, como eu já expliquei, com aplicação a toda a administração pública, em todos os poderes e em todas as esferas de governo. Então esse é o ambiente, né, que o Gespública foi criado. Dentro do Gespública, então, gente, como eu havia dito, foi criado o MEGP, que é o Modelo de Excelência em Gestão Pública. Para fazer uma analogia aqui, o MEGP é como se fosse um manual de boas práticas para os órgãos públicos, para os poderes, para os governos, né, para todo o ambiente federativo, a ser seguido, para que com isso, então, se ofereça realmente uma verdadeira qualidade ao cidadão, em todos os tipos de serviços prestados. Então, fazendo uma analogia, é como se o modelo de excelência em gestão pública é para o Estado o que um manual ISO é para uma empresa. Então, quer dizer, um modelo a ser seguido. Né? Então, como está aqui, ó, o modelo de excelência em gestão pública representa a principal referência a ser seguida pelas instituições públicas que desejam aprimorar constantemente seus níveis de gestão. Como todo modelo de gestão, o MEGP contém diretrizes expressas nos seus critérios de excelência gerencial, técnicas e tecnologias para sua aplicação e práticas de gestão implantadas com sucesso. Para que tanto o modelo de excelência em gestão pública quanto o próprio programa Gespública acompanhem a dinâmica da sociedade brasileira e estejam em conformidade com as necessidades dos cidadãos, são fundamentais ações contínuas de inovação do modelo, da sua comunicação e da garantia da sua sustentabilidade. Então, lembra que eu falei que o Michel Temer, em 2017, cria o decreto 9094, que revoga o Gespública? Na realidade, eu posso dizer que o decreto 9094 é uma atualização do Gespública, porque o MEGP permanece. Claro que depois que eu terminar de explicar o Gespública como um todo e depois o decreto 9094, que é o que faz parte dessa matéria, eu vou explicar melhor essa conexão entre os dois. Na realidade, você já vai enxergar no decorrer da aula. Mas entendam, então, que o MEGP, esse manual, esse modelo de excelência em gestão pública, ele é atemporal. Ele vai sendo sempre atualizado, claro, de acordo com as exigências do mercado, mas ele é atemporal, ele é um modelo a ser seguido independente de qual decreto determinará
a ideia principal a ser seguida sobre a desburocratização do serviço público brasileiro, né, sobre a qualidade e a excelência no serviço público brasileiro. Então, continuando. Vamos conhecer, então, o MEGP. Depois a gente entra em mais detalhes do GES Público e desse decreto que eu citei, o 9094. O que cai na sua prova? Você precisa pegar o MEGP, imprimir ele inteiro, que ele é deste tamanho, né, desta largura em número de páginas, e imprimir inteiro, ler inteiro? Não. O que a banca cobra? Quais são os seus princípios e fundamentos e quais são as suas dimensões? E como que funciona a avaliação dos órgãos públicos? É isso que você precisa saber. A banca vai cobrar isso. Então vamos lá. Primeiro vamos conhecer os princípios do MEGP. O modelo de excelência em gestão pública é baseado na sustentação deste modelo de excelência para que ele seja atemporal, como eu expliquei. E os princípios são o LIMP, aqueles princípios que eu acabei de explicar na tela anterior. O princípio da legalidade, tudo tem que ser feito respeitando a lei, fazendo somente o que a lei permite, o que a lei não permite está proibido. O princípio da impessoalidade, isso é, todos devem ser considerados como iguais. O princípio da moralidade, tudo tem que ser feito respeitando os hábitos e a moral do cidadão comum, os costumes do cidadão comum. O princípio da publicidade, tudo que obviamente não coloca em risco a segurança da nação, deve ser público, o cidadão tem que ter acesso às informações, transparência. E o princípio da eficiência, que é o melhor aproveitamento dos recursos. Fazer as coisas de forma mais rápida, mais econômica, mais perfeita. Então, os princípios são os 5 princípios constitucionais, o tal do LIMP. Até aí está fácil. Agora, quais são os fundamentos de excelência? Eu já deixei mastigadinho aqui para vocês, né, nesse quadro que eu estou circulando, quais são os fundamentos da excelência gerencial. Galera, se você está assistindo todas as minhas aulas, você já aprendeu lá em Teoria Geral da Administração as características que foram surgindo na evolução das teorias, na evolução da administração mundial, que permanecem até hoje. Se você assistiu às aulas de funções da administração ou processo administrativo, você aprendeu as funções planejamento, direção, organização e controle. Se você assistiu às aulas de gestão da qualidade, você aprendeu as ferramentas da gestão da qualidade, os princípios da qualidade de Deming, de Ishikawa, Juran, Crosby, Feigenbaum. Percebe que eu estou falando aqui não de administração pública, eu estou falando agora de administração geral. Se você entendeu a administração geral, você vai ter tão menos trabalho para entender isso. Sabe por quê? Porque os fundamentos da excelência gerencial nada mais são do que tudo aquilo que a gente aprende em administração geral sendo usado pelo Estado. Quer ver? Olha o primeiro fundamento da excelência gerencial, segundo modelo de excelência em gestão pública, né, para o Brasil. Pensamento sistêmico é o primeiro. O que é o pensamento sistêmico? Isso a gente aprende lá em Teoria dos Sistemas, em TGA. Uma teoria de 1951, de um cara chamado Ludwig von Bertalanffy, biólogo, que escreve um livro sobre a administração de empresas, dizendo que as organizações são sistemas abertos, que recebem influência do mundo à sua volta e influenciam de volta o mundo ao redor. Isso é, uma empresa tem que escutar o cliente. E em função do que se escuta do cliente, entregar produtos e serviços para satisfazê-lo. Uma empresa tem que olhar para o concorrente e ver o que o mundo, o que o mercado está fazendo. Uma empresa também tem que observar o mundo, a vizinhança, a comunidade, a sociedade, tendências, cenários e se adequar a isso. O pensamento sistêmico é entender a correspondência que existe entre a parte sobre o todo e o todo sobre a parte. Que o trabalho minúsculo de um único ser humano ali dentro da fábrica, com 3.000 pessoas trabalhando ali dentro, pode gerar uma consequência para a fábrica inteira, e não só para a fábrica inteira, quiçá para a sociedade, quiçá para o planeta. Então isso é pensamento sistêmico, isso a gente aprende lá em Teoria Geral da Administração. E é um fundamento da excelência gerencial na gestão pública brasileira. Outro fundamento, aprendizado organizacional. Isso a gente aprende na matéria Gestão de Pessoas, que é sobre aprendizagem organizacional e educação corporativa. Aqui é colocado que o Estado brasileiro tem que ter aprendizado organizacional para os seus servidores, dentro dos órgãos. E isso é tão prova de que já existe, que órgãos públicos como o MPU, por exemplo, Ministério Público da União,
tem educação corporativa, tem faculdade corporativa, é altamente focado em aprendizagem organizacional. Isso não significa que um órgão ou empresa focada em aprendizagem tenha que ter uma universidade corporativa. Não é obrigação. Mas ser focado em aprendizagem organizacional é ensinar muito além da tarefa que tem que ser realizada. É fazer a organização ser reconhecida como uma organização que ensina, que evolui, que aprende consequentemente. E isso é ferramenta de iniciativa privada. Isso a gente aprende lá em gestão de pessoas. Cultura da inovação. Cultura da inovação, isso é um dos princípios do Deming, da qualidade total. A gente tem que inovar sempre, procurar novas formas para executar aquilo que tem que ser feito. Formas mais econômicas, formas mais rápidas, formas de gestão de processos que garantam para o cliente uma satisfação maior, um encantamento, tratar realmente o cliente como se fosse um cidadão. Isso a gente vê em gestão de processos, dentro dos princípios de Deming na qualidade total. O problema é que é muito difícil ser inovador com este princípio constitucional que eu estou circulando aqui, o da legalidade. Porque o princípio da legalidade determina que eu só posso fazer o que a lei manda, o que a lei autoriza. E para inovar, talvez eu crie algo que ainda não exista lei sobre o assunto. Percebe o que o Bresser Pereira dizia sobre o modelo gerencial brasileiro? Que ele tem que avançar, as ideias são excelentes, mas ainda amarrado ao excesso de burocracia, na visão do Bresser, da própria Constituição de 88. E com isso o Brasil trava um pouco. Mas também é necessário uma Constituição burocratizada, porque a gente não eliminou a corrupção do nosso modelo patrimonialista. Está entendendo como as matérias todas se conectam nesse universo da administração? Se você não entende essa conexão, eu estou aqui mostrando para você, tão apaixonado que eu sou por essas matérias. Então, quer dizer, é aqui que a gente tem a fusão de administração geral com a administração pública, no MEGP. Esse decreto foi inovador pra caramba, né? Assim, sensacional. O MEGP é sensacional. Outro fundamento da excelência gerencial, liderança e constância de propósito. Se você já estudou gestão de processos, está aqui também, está gravado aqui também. Você, então, vai ter assistido uma matéria que fala sobre os 14 princípios de Deming na qualidade. E aqui tem 2 dos 14 princípios, que é liderança, isso é, institucionalizar a liderança para todos, do faxineiro ao presidente do órgão, para que todos tenham esse espírito de liderança, porque somente com o espírito de liderança que as pessoas vão poder opinar sobre algo que está sendo feito errado, sobre um processo que poderia ser melhor. Somente líderes fazem isso. E constância de propósitos. O que vem a ser isso? Esse é o primeiro dos 14 princípios do Deming. A constância de propósito nada mais é do que o alerta do Deming, pai da qualidade total, de que se a empresa vai focar em qualidade, que ela permaneça, que ela não largue do propósito, que ela não largue o osso, que não seja só uma coisa oportunista de criar qualidade para o mercado perceber e depois abandonar. E olha o Estado brasileiro colocando isso para si mesmo, constância de propósitos na busca da qualidade. Outro fundamento da excelência gerencial, orientação por processos e informações. Isso também a gente aprende lá em gestão de processos. O que é uma empresa privada orientada por processos? Há uma horizontalização maior da mão de obra. Aquela estrutura verticalizada, hierárquica, rígida, ela deixa de existir. Uma empresa orientada por processos, as pessoas se conectam por redes, onde o nome do cargo não é tão importante. O importante é o processo ser executado em função de Vossa Majestade o cliente. E olha o Estado brasileiro se colocando isso, orientação por processos e informações, e não por hierarquias rígidas. Óbvio que a gente ainda vê as hierarquias rígidas dos órgãos públicos, é verdade. Mas a orientação por processos e informações é um fundamento lá da iniciativa privada que o GES-Pública traz por meio do MEGP para que os órgãos públicos comecem a adotar. Claro, dentro da possibilidade do princípio da legalidade permitir. Né? Visão de futuro, isso a gente vê lá nas aulas de planejamento. Toda organização precisa ter visão e missão. Visão, aonde eu pretendo chegar, meu objetivo. Então os órgãos públicos também precisam ter visão de futuro quanto ao serviço prestado ao cidadão. Né? Geração de valor, isso a gente vê em atendimento. Né? Gerar o valor agregado. O que é valor agregado para o cliente? Quando alguém compra alguma coisa, é ter aquela percepção de que foi bem pago, de que valeu a pena. Então, assim, valor agregado
é quando a gente compra algo numa loja e recebe muito mais do que aquilo que a gente pagou. A gente fica encantado. E trazer isso para o Estado, para a administração pública, é essencial. Imagina, cada centavo que a gente paga de imposto, e olha que é elevado, a gente tem a sensação de que é pouco, eu poderia pagar mais, porque o Estado me traz muito valor de volta. Os serviços do Estado são perfeitos. Tem países na Europa que a carga tributária é maior que a do país, mas o cidadão não gasta dinheiro com praticamente nada, porque tudo é gratuito, entre aspas, você paga os impostos, mas de elevado padrão de qualidade. Isso é geração de valor, né, no Estado. Comprometimento com as pessoas, né? Outro fundamento essencial, comprometimento com o próprio servidor público, né? De despertar nele a motivação, né? De despertar nele a vontade de trabalhar cada vez melhor. Comprometimento com o cliente, que é o cidadão. Comprometimento com os fornecedores, né? Que obviamente vendem insumos para o Estado por meio das licitações. Comprometimento entre colegas de trabalho, com as pessoas se ajudando literalmente na busca dessa qualidade. Né? Foco no cidadão e na sociedade. Enquanto a iniciativa privada foca no cliente e na satisfação dos seus desejos e necessidades individuais, o Estado foca no cidadão e na sociedade, na satisfação dos seus desejos e necessidades coletivas. É uma distinção, mas praticamente com a mesma pegada, né? com o mesmo viés. Desenvolvimento de parcerias. Isso no Brasil até que acontece avançadamente. Parcerias público-privadas, né? Órgãos públicos, o Estado, né? Se associando à iniciativa privada para a execução melhor de certos serviços, né? Direcionados ao cidadão. Como são feitas parcerias na iniciativa privada também? Né? Responsabilidade social, né? Do Estado realmente ter essa responsabilidade social a ponto de colocar o cidadão como primeiro plano, primeiro lugar. Em primeiro lugar, o aspecto coletivo da sociedade, né, com seus desejos, necessidades e principalmente com aquilo que a sociedade precisa, como se fosse o foco no cliente, na iniciativa privada. Controle social, isso é, o Estado ser menos controlador, né, a concepção do Estado mínimo que a gente viu no modelo gerencial, onde o controle do mercado e de tudo isso é por parte do cidadão. O cidadão optar por comprar ou não determinados serviços. E ao não adquirir serviços daquela instituição, aí esses preços são obrigados a diminuírem, porque obviamente aquela instituição não vai poder falir, ela vai ter que se segurar no mercado, então os preços deixariam de ser abusivos e a qualidade superior. E por fim, a gestão participativa. Isso ocorre hoje ainda muito timidamente, mas já ocorre. Vários gestores públicos convidam o cidadão, né, a fazer parte de debates internos àquele órgão público, pensando na evolução da sua gestão, no seu planejamento. Isso ocorre. Então, antes que você pergunte, Wendel, esses fundamentos da excelência gerencial, eu preciso sabê-los de cor? Sim. Por isso que eu fui fazendo essas analogias todas, lá com a administração geral, e teoria geral da administração, planejamento, gestão de processos, enfim. Mas você precisa saber, porque as bancas vão perguntar exatamente isso. Quais são esses fundamentos? Dando continuidade, então, gente, à evolução aí não da gestão pública, né, mas desse modelo gerencial brasileiro, né, aqui a gente está falando da realidade do país, a gente vai continuar a ver, então, agora as dimensões aí na tela do modelo de excelência em gestão pública. E aí, com isso, também mostrar outras características do MEGP, para a gente ver algumas questões de provas passadas. Então, no final do bloco anterior, a gente viu os fundamentos de excelência gerencial, né, dentro do modelo de excelência na gestão pública. O que a gente vai ver agora são as dimensões desse modelo de excelência. As dimensões, vamos fazer uma analogia aqui, equivalem aos capítulos, ao que tem que ser, o que é abordado dentro desse manual Modelo de Excelência em Gestão Pública. Então a gente tem as seguintes áreas abordadas: governança, estratégia e planos, público-alvo, interesse público e cidadania, informação e conhecimento, pessoas, processos e resultados. Seriam os capítulos, né, do modelo de excelência em gestão pública. Percebam aí que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dimensões do modelo de excelência. Na dimensão governança, aqui a gente vai ter as orientações do modelo de excelência em gestão pública sobre as ações de governo, para que justamente essa qualidade no serviço público seja percebida por todos e executada. No modelo de excelência
na dimensão do modelo de excelência, estratégia e planos, né, como que o Estado vai se organizar estrategicamente e como que esses planos serão colocados no papel por cada órgão público para ser executado. Na dimensão público-alvo, uma pesquisa mais intensa por parte de cada órgão, de cada esfera, de cada poder, sobre quem é o público-alvo atendido, respectivamente. Quais são suas características e necessidades. Na dimensão interesse público e cidadania, as repercussões que a efetividade do trabalho daquele órgão pode ter na vida do cidadão de forma comum. Não necessariamente apenas do cidadão que é atendido, mas de toda a comunidade, de toda a vizinhança, de toda a sociedade. Na dimensão informação e conhecimento, obviamente aqui haverá uma explicação detalhada de como que a informação e conhecimento será disseminada para o cidadão e internamente aquele órgão, para que, obviamente, não por falta de conhecimento ou informação, o serviço deixe de ser executado. Na dimensão pessoas, obviamente, como que as pessoas se interrelacionarão, e aqui mais direcionado efetivamente ao aspecto interno do órgão. Na dimensão processos, uma explicação detalhada de como os processos do órgão público serão constituídos e executados, como é que eles serão mapeados, analisados e melhorados. Mapeamento, análise e melhoria de processos, a gente estuda na matéria gestão de processos, lá em administração geral. E na dimensão resultados, como que o Estado vai entregar resultados. Quais são as ferramentas de comunicação desses resultados e como que esses resultados, obviamente, serão atingidos. Então, o nome dessas dimensões também são questões de prova. Tá, Wendel, mas como é que funciona na prática o modelo de excelência em gestão pública? Então, olha só. No modelo de excelência em gestão pública, cada órgão público vai fazer parte do GES Pública e cada órgão público ele vai ser avaliado. Existem 3 formas de avaliação. Um questionário de 250 pontos, um questionário de 500 pontos e um questionário de 1.000 pontos. O questionário de 250 pontos ele é aplicado para órgãos públicos que não atendem diretamente ao cidadão, mas que, obviamente, a excelência na sua gestão e na sua execução vai repercutir de alguma forma para o cidadão lá na ponta, mas não atende diretamente ao cidadão. Por isso, um questionário menos exigente, vamos dizer assim. O questionário de 500 pontos já é para órgãos públicos que atendem ao cidadão, mas o seu trabalho também é focado em trâmites internos e burocráticos. Então, quer dizer, atende ao cidadão, mas não é o objetivo essencial daquele órgão. Já os órgãos que atendem diretamente ao cidadão e têm nessa atividade a sua principal atividade, são questionários de 1.000 pontos, com uma exigência maior. Então, por exemplo, um Banco do Brasil, questionário é de 1.000 pontos. Né? Um INSS, o questionário é de 1.000 pontos. Entende? Aí se eu falo, por exemplo, de uma fundação pública que não atenda diretamente ao cidadão, mas obviamente contribui, né, para que algo seja feito para que o cidadão tenha acesso por outro órgão ou por outra fundação. Aí o questionário é de 500 pontos. Se eu estou falando então de um departamento muito interno de um ministério, né, que não atende a público algum, apenas a um trabalho interno, aí o questionário seria de 250 pontos. Esses questionários são preenchidos pelos próprios órgãos, né, nessa autoavaliação. Isso é enviado para um comitê gestor. O GES Pública tem um comitê gestor. E aí, esse comitê gestor avalia a resposta a esses questionários e pontua para cada órgão público brasileiro, faz um ranking e premia esses órgãos com eventos que ocorrem anualmente. E aí, esses prêmios envolvem não dinheiro, tá, mas troféus, etc. Né, assim, amostra do que aquele órgão fez de excelência para servir de modelo para os outros, e o que é bem interessante. E, obviamente, esse comitê gestor, né, anda por todos esses órgãos do Brasil inteiro fiscalizando e verificando na prática se aquilo que está sendo demonstrado, né, por cada órgão, por meio do preenchimento dos questionários, está sendo realizado realmente na prática. Era assim que funcionava dentro do GES Público. Para que isso seja acompanhado, então, existiu algumas ferramentas de gestão do modelo de excelência de gestão pública. Que ferramentas são essas? Essa avaliação continuada, que eu acabei de explicar, são os questionários de 250, 500 e de 1.000 pontos. Isso é chamado de avaliação continuada, porque é feita sempre. Né? A carta de serviços ao cidadão,
que mostra para o cidadão o compromisso dos órgãos, o compromisso do órgão e o nível de qualidade que o cidadão receberá. Essa carta de serviço ao cidadão foi substituída por um outro documento no Decreto 90/94, a gente vai ver depois. Né? A excelência na própria gestão dos processos, na criação dos fluxogramas, no uso das ferramentas gerenciais, como diagrama de Chikawa, matriz Gucci, curva ABC, regra de Pareto, enfim, ciclo PDCA, tudo aquilo que a gente estuda lá em gestão de processos em administração geral. Né? Outra ferramenta de gestão do modelo de excelência é o Guia de Simplificação Administrativa, né, que é um guia dentro do MRGP que orienta os órgãos a como diminuir ainda mais suas burocracias. Né? Eliminar etapas do processo de atendimento, por exemplo, eliminar o excesso de documentos necessários, né? Algo que é extremamente importante e que lá na frente, em 2017, o Decreto 90/94 especificou muito nessa parte de simplificação administrativa, conforme a gente já vai ver. Né? A introdução de indicadores de gestão, porque o próprio Deming, pai da qualidade, dizia que não dá para melhorar nada que não possa ser medido. Há necessidade de medir. Então, quer dizer, obviamente, a gente só consegue medir por indicadores de gestão. Um bom indicador de gestão é a avaliação por parte do cidadão do atendimento que ele recebeu no órgão público, dentre vários outros tipos de indicadores. Realizando para isso, o que eu acabei de explicar agora, as pesquisas de satisfação do cidadão. Então, essas são as ferramentas de gestão do modelo de excelência, que vez ou outras bancas também perguntam sobre quais as ferramentas utilizadas. São essas. Bom, eu falei sobre esse questionário, então vamos conhecer um pouco mais sobre ele. A autoavaliação será orientada por um dos 3 instrumentos de autoavaliação da gestão pública, IAGP, a ser definido com grau de maturidade organizacional. Como eu expliquei, os instrumentos são de, respectivamente, 250, 500 e 1.000 pontos. Então, olha só, o questionário de 250 pontos é para organizações que estão iniciando a implementação dessa autoavaliação continuada e que atendem pouco ao público. O questionário de 500 pontos são para organizações que já têm uma pontuação igual ou superior a 200 pontos no preenchimento do questionário e para instituições públicas que atendam ao público, mas também fazem um papel burocrático maior. E o questionário de 1.000 pontos são para as organizações que já têm pontuação igual ou superior a 350 pontos e para instituições que atendem ao público direto, que esse é o papel principal daquela instituição pública, né, de atender ao público todos os dias e viver em função disso. Então, conforme eu já havia explicado, está aqui uma outra diferenciação também desses questionários, do instrumento de avaliação continuada. Definido o instrumento, procede-se com a avaliação, em que 8 critérios de excelência são verificados. Como a gente viu, são as 8 dimensões, dispostos na fase do ciclo PDCA. Ciclo PDCA, gente, para quem ainda não assistiu à aula de gestão de processos, assista. Nada mais é do que Plan, Do, Check ou Control e Act. Isso é, planejar o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito, checar ou controlar se aquilo que tinha que ter sido feito foi feito, e a ação corretiva, caso houver necessidade, obviamente, de uma melhoria, de uma correção. E aí você retoma o ciclo. Por isso que é chamado de ciclo PDCA. Então, quer dizer, a ideia é que esses critérios de excelência todos, as 8 dimensões, sejam continuamente avaliadas dentro do órgão público. Não é avaliar só uma vez, ver que está legal e não avaliar mais. Isso é uma atividade diária. A gente busca com isso nos órgãos públicos um outro conceito de gestão da qualidade, que é a melhoria contínua, com base numa visão cíclica em PDCA. Então, cada critério possui uma pontuação que se divide em itens de avaliação. É recomendável que a avaliação seja realizada periodicamente, não devendo ultrapassar 2 anos. Então, no mínimo a cada 2 anos, estourando, no máximo a cada 2 anos, uma nova avaliação deve ser feita. Assim, obtém-se dados históricos comparativos que permitirão a análise do grau de evolução dos esforços da organização e o redirecionamento sistemático das ações de melhoria, visando a excelência de gestão. Então aqui está um esquema onde tem todas as 8 dimensões do GES Pública, do MRGP,
colocado numa forma cíclica, como um PDCA, planejamento, execução, checagem ou controle, né, e ação corretiva. Então, dentro de planejar, a gente tem quais dimensões? A dimensão da governança, que são as ações de governo, como eu já expliquei, das estratégias e planos, do cidadão usuário, né, e do interesse público e cidadania. Já dentro do execução, do ciclo PDCA, as dimensões sobre pessoas que executarão e processos que serão executados. Dentro de controle, lá do ciclo PDCA, que é o cheque, a gente tem a dimensão resultado. E dentro, obviamente, da avaliação, né, que é a ação corretiva, ou ACT, a informação e conhecimento que devem ser disseminados. Então, percebam que o próprio Gestão Pública, o próprio MEGP, isso aqui é printado do MEGP, já faz a distribuição de quais são as suas dimensões associadas a cada etapa do ciclo PDCA. Planejamento é o plan, execução é o do, controle é o check e avaliação é o act, a ação corretiva. Então a banca pode associar as dimensões do MEGP com as etapas do ciclo PDCA? Pode, e já está aí mastigadinho para vocês nesse mapa mental. Beleza? Continuando então. Dentro desse instrumento para avaliação da gestão pública, ele é dividido por blocos. No primeiro bloco, que é o planejamento, como a gente acabou de ver nesse mapa mental, ele é constituído de 4 dimensões, de 4 partes do modelo. Governança, estratégia e planos, cidadão usuário e interesse público e cidadania. Essas partes movem a organização e lhe dão direcionalidade estratégica. No segundo bloco, execução, ou do, ele é constituído das partes pessoas e processos. Esses dois elementos representam o centro prático da ação organizacional e transformam finalidade em objetivos e resultados. No terceiro bloco, chamado de resultados, esse terceiro bloco chamado de resultados representa o controle, pois apenas pelos resultados produzidos pela organização é possível analisar a qualidade do sistema de gestão e o nível de desempenho. É o check, ou control do ciclo PDCA. E no quarto bloco, chamado de informação e conhecimento, a gente tem o ACT, a ação corretiva, que representa a inteligência da organização. Este bloco dá ao órgão ou entidade capacidade de corrigir, melhorar ou inovar suas práticas de gestão e, consequentemente, seu desempenho. Na realidade, o que está nessa tela é a explicação um pouco mais detalhada do mapa mental que a gente viu na tela anterior, sobre os blocos do ciclo PDCA e as respectivas dimensões que são abordadas em cada bloco dentro do MEGP nessa avaliação continuada de 250, 500 e de 1000 pontos. Bom, aqui as explicações então desses conceitos. Embora eu já tenha explicado, aqui está a versão acadêmica. Governança. Esse critério aborda a governança pública, o exercício da liderança pela alta administração e a atuação da alta administração na condução da análise do desempenho do órgão ou entidade. Como eu expliquei anteriormente, governança é a ação de governo. Então, quer dizer, como que governantes, gestores dos órgãos, responsáveis maiores, por isso a alta administração, vão essencialmente arregaçar as mangas e fazerem as coisas acontecerem. No estratégias e planos, esse critério aborda a formulação e a implementação da estratégia do órgão ou entidade pública, da mesma forma com seus 3 desmembramentos, tal qual na iniciativa privada, o planejamento estratégico, tático e operacional de cada órgão. Já em público-alvo, esse critério aborda o relacionamento do órgão ou entidade pública com o seu público-alvo, com o cidadão, abrangendo a imagem da organização, o conhecimento que o público-alvo tem da organização. Muitas vezes o cidadão nem sabe quais são todos os serviços prestados por aquele órgão público, a maneira como esse se relaciona com este, a maneira como o órgão se relaciona com o cidadão. O cidadão, as empresas, as organizações da sociedade civil, as organizações do setor público são exemplos de público-alvo, não só o cidadão. Tem várias instituições públicas que atendem diretamente pessoas jurídicas, que atendem outras organizações do setor público, mas, obviamente, o principal personagem sempre será Vossa Majestade, o cidadão, dentro do modelo gerencial. Na dimensão interesse público e cidadania, esse critério aborda a observância do interesse público
a observância do regime administrativo e a participação e o controle social que deve ser praticado, né, pela sociedade a partir do modelo gerencial, nessa concepção de Estado mínimo que eu já expliquei. Na área informação e conhecimento, esse critério aborda a gestão das informações e do conhecimento da organização, como é que essas informações serão armazenadas e disseminadas. No critério pessoas, né, isso aborda o sistema de trabalho do órgão ou entidade, e aí são os funcionários propriamente ditos, os servidores, os colaboradores. Como que se vai dar o desenvolvimento profissional dessas pessoas, né, e a qualidade de vida da força de trabalho para que se tenha um servidor público altamente motivado, produtivo e em busca constante de conhecimento. Já no critério processos, né, esse critério aborda a gestão dos processos finalísticos e os processos financeiros do órgão ou entidade, né, da integração de políticas públicas, da atuação descentralizada, sempre que a gente fala em algo mais moderno, em modelo gerencial, já falei isso em outras aulas, é total descentralização, das compras e contratos, das parcerias com entidades civis e de gestão do patrimônio público. E no critério resultados, esse critério apresenta os resultados produzidos pelo órgão ou entidade pública, que tem que ter como objetivo principal a total satisfação do cidadão, principalmente por meio dos critérios de avaliação da opinião do próprio cidadão em relação ao serviço que foi prestado por ele. E aí, com isso, então, a gente tem essa visão de como é o instrumento de avaliação continuada do MEGP. Beleza, galera? Vamos ver, então, algumas questões de como isso já caiu em provas passadas, para a gente entender a parte prática, né, de como as bancas cobram isso. Primeira questão, ó, o MEGP visa o aumento da competitividade do país, sendo um modelo que pretende contribuir para a qualidade dos serviços públicos em todas as esferas do governo? Lembra que eu expliquei que o MEGP e o Gespública são federativos? Se eles são federativos, eles são para todas as esferas do governo, para todos os poderes, desde o bairro até o país. Então, nesse caso, questão correta. 2. No modelo brasileiro, MEGP, a base conceitual e os instrumentos são restritos a determinado objeto a ser gerenciado. Saúde, educação, previdência e saneamento. E aí, galera? Questão errada, né? Não é restrito, porque é para toda a federação, em todas as áreas, em todos os tipos de órgãos públicos no Brasil. Não apenas para saúde, educação, previdência e saneamento. Questão errada. 3. No programa de autoavaliação continuada do MEGP, cada organização conduz o seu próprio processo de avaliação, mediante 3 instrumentos de avaliação da gestão pública: 1.000 pontos, 500 pontos ou de 250 pontos, que devem ser utilizados de acordo com a experiência de cada organização. Conforme eu já expliquei, questão correta, né, a gente tem, de acordo com o nível de experiência, né, a necessidade de questionários com pontuações maiores. 4. O Gespública tem como principal referência o MEGP, Modelo de Excelência em Gestão Pública, e os fundamentos contemporâneos de boa gestão, como, por exemplo, gestão baseada em processos e informações, isso é um dos fundamentos, a gente viu, valorização das pessoas, também é um dos fundamentos, e visão de futuro, também é questão correta. Lembra que eu alertei vocês que você precisa saber quais são todos os fundamentos e todas as dimensões do MEGP? É por causa de questões como essa. 5. A adoção do MEGP assegura excelência nos serviços públicos, mas não permite que se realizem avaliações comparativas entre organizações congêneres. E aí, a gente viu isso logo no comecinho. Questão errada, totalmente errada. Né? O MEGP até orienta que os órgãos públicos se comparem com outros órgãos públicos, com empresas privadas e organizações congêneres ou não. Né? Congênere é de atividade parecida, ok, gente? Questão errada. 6. O modelo de excelência em gestão pública foi concebido a partir da premissa segundo a qual é preciso ser excelente sem deixar de ser público. E a gente viu isso lá nas primeiras concepções, que o Gespública coloca que o serviço tem que ser excelente e sem deixar de ser público, sem de ser orientado para o cidadão cliente. Questão totalmente correta. Questão 7. Um dos itens avaliados, de acordo com o critério sociedade, é o modo como a organização permite a seleção e a promoção, de forma voluntária,
de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. E aí, galera? Isso é o critério sociedade? Totalmente correto. Quando a gente fala em sociedade, a gente está falando de sustentabilidade, meio ambiente, aspectos sociais, né, aspectos financeiros dos órgãos, né, e, obviamente, como que a organização vai permitir a seleção e a promoção e a forma voluntária dessas ações que o órgão mesmo vai fazer para o desenvolvimento sustentável. Campanhas de proteção ao meio ambiente, campanhas de, por exemplo, né, no meio da pandemia, várias escolas públicas, que obviamente estavam fechadas, abriu as portas para alguns pais, né, desses alunos das escolas públicas, para que eles executassem algumas tarefas, alguns serviços ali, e com isso garantissem, por exemplo, alguma sustentabilidade nesse período de crise. Então, quer dizer, são exemplos, né, de promoção de forma voluntária que o próprio Estado pode executar focado ao cidadão. 8. A nova gestão pública. Falou nova gestão pública, qual que é o modelo mesmo? Sempre é modelo gerencial, né? O New Public Management. A gente viu isso lá na aula de administração pública, a evolução histórica. Então, a nova gestão pública é um modelo formulado com base nas teorias do agente principal e da gestão da qualidade total. Questão totalmente correta. O que é a teoria do agente principal? Né? O Estado ser o agente regulador do mercado, fomentador do mercado, mas de um mercado que se autorregula. Né? A teoria do agente principal coloca o cidadão com o controle social. Né? E gestão da qualidade total, que é, obviamente, um dos tipos de gestão de processos que o Estado adota, além da reengenharia e além do downsizing. 3 métodos de gestão de processos que a gente aprende na matéria Gestão de Processos. Questão 9. O desenvolvimento conjunto de atividades de diferentes organizações não constitui fundamento de excelência, dada a dificuldade de se potencializarem com esse processo competências complementares de cada uma das organizações envolvidas. E aí, gente? Nesse caso, questão errada. Ó. O desenvolvimento conjunto de atividades de diferentes organizações não constitui fundamento de excelência? Como assim? Diferentes organizações públicas, junto com organizações privadas, podem trabalhar em conjunto e, obviamente, ampliar fundamentos de excelência. Aí está dizendo, dada a dificuldade de se potencializarem com esse processo, competências complementares. É justamente com esse processo de atividade conjunta que competências complementares são ampliadas. Então, questão errada. Questão 10. Servem de base aos critérios de excelência em gestão pública a cultura da inovação, nós vimos que sim, é um dos fundamentos. A valorização das pessoas é outro fundamento. A responsabilidade social e o conhecimento sobre o cidadão e a sociedade. Vimos que todos esses são fundamentos do modelo de excelência. Então, obviamente, nesse caso, questão correta. 11. O modelo de excelência da gestão é um excelente mecanismo de auxílio ao controle da qualidade da gestão na instituição, visto que seu ponto focal são os resultados alcançados pela instituição em detrimento dos aspectos de aplicação. E aí, gente? Ó, o modelo de excelência da gestão é um excelente mecanismo de auxílio ao controle da qualidade na gestão da instituição pública? Sim. Visto que seu ponto focal são os resultados alcançados pela instituição? Sim, principalmente em torno do cliente. O problema dessa questão, que deixa ela errada, é em detrimento dos aspectos de aplicação. Não. Os aspectos de aplicação também precisam ser levados em consideração em excelência. Isso deixa a questão errada. 12. A terceirização dos serviços hospitalares pressupõe a transferência da responsabilidade na execução das atividades rotineiras para empresas ou pessoas capacitadas, com o objetivo de manter o mesmo nível de qualidade ao menor custo operacional. E aí, esse é o objetivo da terceirização? No caso dos serviços hospitalares, por exemplo, poderia ser de qualquer coisa, tá, gente? É porque a questão falou serviços hospitalares. Então, na terceirização, de forma geral, pressupõe a transferência da responsabilidade na execução das atividades rotineiras para empresas ou pessoas capacitadas? Sim, terceirizar é isso. Com o objetivo de manter o mesmo nível de qualidade ao menor custo operacional? Cuidado, galera, não vai colocar correto nessa questão, pelo amor de Deus. A questão está errada. Porque terceirizar não tem como objetivo manter o mesmo nível de qualidade. Para manter a mesma porcaria, deixa o governo fazendo. Entende? Quando se terceiriza, o objetivo é manter uma qualidade superior.
Não leve a prática que você está habituado ou acostumado, ou a tua opinião, para a prova. O que cai é o elemento teórico. Em teoria, a terceirização é para elevar a qualidade do serviço público. Questão 13. É pressuposto vital para a administração pública gerencial a descentralização das decisões e funções do Estado, bem como foco na qualidade e na produtividade do serviço público. E aí, galera, certo ou errado? Nesse caso, a questão está correta. Né? É um pressuposto vital para a administração pública gerencial descentralizar as decisões e funções do Estado. Essa é uma das grandes características do modelo gerencial. Estado mínimo, privatizações, terceirizações. A gente viu isso lá na aula, né, da evolução histórica do modelo patrimonialista, burocrático e gerencial. Né, bem como foco na qualidade e na produtividade do serviço público. Questão totalmente correta. Outro. O Programa Nacional de Desburocratização, instituído na gestão do presidente Figueiredo, o último presidente militar que tivemos, e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, iniciado em 1990, Fernando Collor de Mello, foram os alicerces para a criação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, cuja missão é a promoção da excelência da gestão pública brasileira, mediante a avaliação continuada das práticas de gestão e dos resultados das organizações. Eu sei que essa questão você deu uma travada. Por quê? Wendel, já se fala de qualidade, já se fala de desburocratização no governo Figueiredo, o último presidente militar, no governo Collor, com essa imagem obviamente correta que você tem sobre Fernando Collor de Mello. Sim, gente, é verdade. Lembra que o decreto, a gente viu isso lá nas aulas de Administração Pública e Evolução Histórica. O Decreto-Lei 200, que tenta colocar o Brasil no modelo gerencial, é de 67. O ápice, né, do regime militar. Governo Castelo Branco. Rígido, frio, mecanicista, mas colocando o Brasil no modelo gerencial, tentando colocar o Brasil no modelo gerencial. Então não estranhem, não. No governo Figueiredo já ocorreu um programa, né, um decreto, que era o Programa Nacional de Desburocratização, tentando diminuir a burocratização do serviço público brasileiro. E esse era o nome do programa, está correto. No governo Collor, também ocorreu o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, com o mesmo objetivo do Programa Nacional de Desburocratização do Figueiredo. Eu posso dizer que o GES Pública, que é do governo Lula, é um avanço desses programas. Assim como o decreto 9094 do Michel Temer é um avanço dos programas anteriores. São atualizações. Né? Então, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o nosso aqui, GES Pública, tem a mesma missão, né, de promover a excelência da gestão pública brasileira, mediante a avaliação continuada, os questionários que eu expliquei, né, das práticas de gestão e dos resultados das organizações. Questão totalmente correta. Outra questão. O GES Pública visa fixar parâmetros e critérios para avaliação e melhoria da qualidade da gestão pública na administração pública federal, exclusivamente relativo ao Poder Executivo Federal. Isto é, não se aplica aos níveis estadual e municipal, nem aos poderes legislativo e judiciário. Totalmente errado, galera. A gente viu que o GES Pública e o MEGP, eles são federativos. É para toda a nação, todos os poderes, em todas as suas esferas. Questão errada. Continuando. Uma das ferramentas propostas pelo programa GES Pública foi a divulgação pelos órgãos pertencentes à administração pública da Carta de Serviço ao Cidadão, que tem por objetivos facilitar e ampliar o acesso do cidadão aos seus serviços e estimular a sua participação no monitoramento do setor público, induzindo ao controle social e promovendo a melhoria da qualidade no atendimento prestado. Nesse caso, galerinha, questão totalmente correta, né? A Carta de Serviço ao Cidadão é um documento que os órgãos públicos devem possuir explicando que serviço ele presta, como que esse serviço é executado, todos os detalhes para o cidadão, né, de como ter acesso àquele serviço. E, obviamente, um dos objetivos dessa Carta de Serviço ao Cidadão é facilitar e ampliar o acesso ao cidadão aos serviços do órgão e estimular a participação do próprio cidadão no monitoramento. Porque, ao conhecer a Carta de Serviços, conhecendo aquilo que o órgão oferece e percebendo na prática,
obviamente o cidadão então poderia alertar ao órgão ou denunciar o órgão, né, por não executar aquele serviço comprometido na carta de serviço. Isso é o controle social por parte do cidadão. E, obviamente, que isso promove a melhoria da qualidade do atendimento prestado. Questão correta. 17. Caso resolva adotar o modelo do Gespública e o da Fundação Nacional da Qualidade, essa Fundação Nacional da Qualidade não existe mais, tá, gente? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, está falando de ANS aqui porque essa questão foi de um concurso da ANS. Terá como princípio comum a busca da geração de valor? Então, interpreta a seguinte questão. Adotando as ideias do Gespública e o MEGP, qualquer órgão público que seja, tem como princípio comum gerar valor? Questão correta. É aquela ideia que eu já expliquei para vocês, que é o do valor agregado. Fazer o cidadão ter a percepção de que o que ele paga de impostos vale a pena, que ele tem retorno daquilo que ele paga de impostos. Então, nesse caso, questão correta. 18. A participação dos órgãos e entidades da administração pública no MEGP dar-se-á voluntariamente, sendo formalizada pela assinatura do contrato de gestão e do termo de compromisso. Isso eu não havia explicado para vocês. É obrigatório que todos os órgãos públicos do Brasil inteiro façam parte do Gespública? Sim ou não? Bom, você tem que saber isso para responder se a participação dos órgãos e entidades da administração pública no MEGP se dará voluntariamente. E a questão é errada. Não é voluntariamente, não. É obrigatório. Todos os órgãos públicos serão avaliados, né, pelo modelo Gespública, né, pelo MEGP. Então não é algo voluntário. Porém, se uma empresa da iniciativa privada quiser ser avaliada pelos mesmos critérios, ela pode voluntariamente. Olha que legal. Então, quer dizer, o que faria também, né, uma empresa da iniciativa privada querer ser avaliada pelo modelo de excelência em gestão pública? Percebe que não é qualquer iniciativa privada que vai ter esse interesse. Mas se eu sou, por exemplo, um fornecedor do Estado, né, se eu forneço insumos para o Estado, talvez a minha empresa tenha interesse em ter a mesma avaliação que o Estado exige dos órgãos públicos. Então, quer dizer, isso não se dará voluntariamente, é obrigatório. Beleza, galera? Agora, isso é obrigatório para 100% dos órgãos, todos os órgãos, tal? Não. Lembrando que aqueles órgãos, né, que não atendem ao público diretamente, não teriam essa necessidade de serem avaliados. Neste caso, é voluntário. Beleza? Essa é a única exceção. Então, isso tem que ser, sim, formalizado por um contrato de gestão e por um termo de compromisso. Mas não é voluntário. 19. O modelo de excelência em gestão pública é uma política formulada a partir da premissa de que uma organização pública deve ser excelente, correto, nos mesmos moldes aplicados na iniciativa privada. Eu sei que você vai colocar correto. Mas não faz isso, não. A questão está errada, gente. Sabe por que ela está errada? Não é nos mesmos moldes da iniciativa privada, porque existe algo chamado princípio da legalidade. Que o Estado, né, os órgãos públicos, as empresas públicas, as autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, sociedades de economia mista, só podem fazer o que a lei permite. Sendo que na iniciativa privada, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, há uma flexibilidade maior, obviamente, na iniciativa privada. Então, se há uma flexibilidade maior na iniciativa privada, não é nos mesmos moldes. Entende? Várias ferramentas são copiadas da iniciativa privada no modelo gerencial, mas algumas delas precisam de adaptações para funcionar no Estado. Questão errada. 20. É responsabilidade do modelo de excelência em gestão pública, por meio do comitê gestor, entre outros aspectos, mobilizar os órgãos e entidades da administração pública para a melhoria da gestão e para a desburocratização. Obviamente que nesse caso a questão lá é correta, né? O comitê gestor, ele não apenas faz a avaliação, critica, né, aponta falhas, orienta também, explica também como deve ser feita essa melhoria da gestão e essa desburocratização aos órgãos públicos e demais entidades. Questão correta. Continuando. Zelar pela eficiência. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Zelar pela eficiência
e eficácia da gestão pública é dever da administração. A gestão da qualidade é um importante instrumento administrativo. No que se refere a esse assunto, julgue os itens a seguir. 21. O GES Pública tem como principal referência o Modelo de Excelência em Gestão Pública, o MEGP, correto? E os fundamentos contemporâneos de boa gestão, como, por exemplo, gestão baseada em processos e informações, é uma das variáveis, valorização das pessoas e visão de futuro. Mais uma questão que pergunta quais são os fundamentos do MEGP, né? Alguns dos fundamentos. Questão correta. Outra. O MEGP pressupõe 6 categorias básicas de indicadores de desempenho: eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, excelência e execução. Essa questão é correta, tá? Dentro do indicadores de desempenho, o MEGP orienta que os órgãos se orientem por essas 6 categorias. Eficiência, o melhor aproveitamento dos recursos. Eficácia, se o órgão faz aquilo que se propõe, aquilo que é esperado. Efetividade, se o órgão consegue, na prática da eficácia e da eficiência, gerar repercussões positivas na vida de terceiros, isso é, garantir satisfação, encantamento do cliente. Economicidade, né, se o órgão consegue ser econômico em vários aspectos. Excelência, se o órgão sempre está se atualizando em relação às ferramentas gerenciais de qualidade. E execução, se a execução está perfeita. Então esses são os 6 critérios, as 6 categorias básicas de indicadores de desempenho. Essas categorias são divididas em 2 dimensões: resultado e esforço. A questão está correta, gente. O que seria a dimensão de resultado e a dimensão de esforço? Por exemplo, quando a gente fala em eficiência, é o melhor aproveitamento dos recursos. É economizar, por exemplo, energia elétrica. É economizar tempo, economizar mão de obra. É fazer aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível. Isso é resultado ou é esforço? Se eu gero essa economia, enfim, isso é resultado. Eficácia é fazer aquilo que se espera. É entregar aquilo que se foi prometido. Isso é resultado. A efetividade é, com tudo isso, gerar repercussão positiva na vida de terceiros. Isso é esforço. A economicidade, ela também é medida em números, é resultado. A excelência é esforço. E a execução é esforço. Então, quer dizer, são as 2 dimensões pelas quais essas 6 categorias básicas são avaliadas. Então, nesse caso, questão correta. E aí entramos no decreto 90/94. Mas para dar uma separada nos assuntos, eu vou deixar isso para o próximo bloco. Nesse decreto, então, que a gente acabou de ver, o GES Pública e o Modelo de Excelência em Gestão Pública, ele foi revogado pelo 90/94. O seu Michel Temer revogou, né? E, embora tenha sido revogado, vocês vão perceber que muitas coisas dele continuam vigentes no 90/94. Para que você entenda melhor, o Figueiredo, conforme a gente viu naquela questão, o último presidente militar, criou um programa similar. O Collor criou um outro, absorvendo pontos positivos do programa do Figueiredo e anulando outros. O seu Luiz Inácio pega o do Collor e cria o GES Público. E o seu Michel Temer pega o do Luiz Inácio e cria o decreto 90/94. Mas vários elementos permanecem, inclusive o modelo de excelência em gestão pública. Vamos conhecer aí na tela, então, sobre o decreto 90/94 de 2017. Assinado pelo então presidente da República, Michel Temer, né, que revoga o GES Pública. Aí você vai se perguntar assim, poxa, Wendel, mas a gente então assistimos à toa, estudamos à toa o GES Pública, o MEGP? Não, não estudou à toa, porque o MEGP permanece. O que o decreto 90/94 coloca são algumas inovações e algumas mudanças em algumas terminologias. Por exemplo, lá no GES Público existia a Carta de Serviço ao Cidadão, e agora o nome mudou para Carta de Serviço ao Usuário. Grande diferença. Né? E com alguns aspectos que a gente vai ver. O interessante do decreto 90/94, como a gente pode acompanhar aí na tela, é que ele dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos. Ele simplifica o atendimento, diminui a burocracia. Segundo, ele ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no país.
claro, esses documentos sendo utilizados dentro dos órgãos públicos, e ele institui, então, a Carta de Serviços ao Usuário, que lá no GES Pública se chamava Carta de Serviços ao Cidadão. Então ele foi publicado no lugar do GES Pública, mas todas as características que nós estudamos permanecem, inclusive o MEGP, com todos os aspectos que a gente viu. Avançando então, vamos conhecer os artigos aí do Decreto 90/94. Ele é de fácil leitura, fácil assimilação, linguajar simples, bem direto ao ponto. Então a gente vai acompanhar aqui a leitura do decreto e eu vou comentando com vocês. Então no artigo 1º, o Decreto 90/94 coloca o seguinte, ó. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos. Primeiro, presunção de boa-fé. Isso é, o cidadão ele se presume que ele tem boa-fé e que ele não vai enganar o órgão público, não vai ludibriar, não vai falsificar um documento, não vai fazer nada disso. Pelo menos em presunção. Segundo, compartilhamento de informações nos termos da lei, e a gente vai ver como isso funciona. O Decreto 90/94, ele conecta todos os órgãos públicos para compartilhamento de informações, diminuindo com isso o vai e volta do cidadão de um órgão para o outro. A gente vai ver já já. Terceiro, atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. Isso é, uma vez um documento atestado a sua regularidade, não há necessidade de atestar várias vezes o mesmo documento de acordo com o processo ou com a tramitação de órgãos. Então isso é legal porque diminui a burocracia. Quarto, racionalização de métodos e procedimentos de controle. E por fim, nessa tela, eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Então, quer dizer, aqueles procedimentos que geravam algum custo deixam de gerar porque sai mais caro esse custo do que o próprio risco. Então, se decidiu eliminar alguns desses custos. A gente já vai ver quais são. Continuando o artigo 1º. Aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. Sétimo, utilização de linguagem clara que evite o uso de siglas, jargões, que são termos técnicos utilizados por elementos do mesmo grupo, e estrangeirismos. Pode ver que o próprio Decreto 90/94 é uma linguagem bem simples, sem aquele juridiquês, né? Aquela linguagem jurídica. E oitavo, articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios e os outros poderes para integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. Então, quer dizer, se algum serviço público se faz por necessário por parte do cidadão visitar vários órgãos diferentes para ter aquele processo concluído, com essa articulação não se fará mais tão necessário esse deslocamento do cidadão. No parágrafo único, o artigo 1º coloca, usuários dos serviços públicos são pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, diretamente atendidas por serviço público. Então está aqui a definição do que é um usuário de serviço público de acordo com o decreto. Obviamente que isso é uma possível questão de prova. Continuando então, no capítulo 1º do Decreto 90/94, ele fala sobre a racionalização das exigências e troca de informações. Então vamos acompanhar. Artigo 2º. Salvo disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios da regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados nos termos do Decreto 8789 de 2016, e não poderão exigi-los dos usuários dos serviços públicos. O que isso quer dizer? Vamos supor que um determinado órgão público tenha a necessidade de um documento por parte do cidadão. Mas esse documento já existe em outro órgão público. Então, pela conectividade entre esses órgãos, esse documento já seria capturado, uma cópia dele, a ponto de que o usuário não precisasse, então, providenciar esse documento. Olha que fantástico! Diminuição total, né, da burocracia. Artigo 3º. Na hipótese dos documentos a que se refere ao artigo 2º conterem informações sigilosas sobre os usuários dos serviços públicos,
O fornecimento pelo órgão ou pela entidade responsável pela base de dados oficial fica condicionado à autorização expressa do usuário, senão não tem como ele capturar esse documento, exceto nas situações previstas em lei, né, investigações policiais, etc. Quando não for possível a obtenção dos documentos a que se refere o artigo 2º diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial, a comprovação necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário dos serviços públicos, que, na hipótese, obviamente, de declaração falsa, ficará sujeito a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Por isso, a presunção da boa-fé. No artigo 4º, os órgãos e as entidades responsáveis por base de dados oficiais da Administração Pública Federal prestarão orientações aos órgãos e às entidades públicas interessadas para acesso às informações constantes da base de dados, observadas as disposições legais aplicáveis. Então, na realidade, o artigo 3º e 4º apenas reforça o que eu expliquei no artigo 1º e 2º, né, da desburocratização, né, com esse trâmite interno das informações, a não ser que um documento seja sigiloso, e aí então tem que ter um documento com a assinatura do usuário, autorizando o órgão a buscar esse documento sigiloso num outro órgão, por exemplo. Artigo 5º. No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes práticas. Primeiro, gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei 9265, de 96. Então, carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, né, são documentos necessários ao exercício da cidadania. E, obviamente, então, a obrigatoriedade deles serem gratuitos. Segundo, padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos congêneres. Isso é, em muitos momentos, de estado para estado, de cidade para cidade, tirar, por exemplo, uma carteira de identidade, antigamente, cada estado, cada cidade, cada município tinha seus próprios documentos para serem preenchidos, formulados a partir das suas próprias estratégias. Com o Decreto 90/94, um exemplo disso é que há a unificação, né, dos procedimentos em relação a formulários, para que eles sejam padronizados no Brasil inteiro. E, obviamente, isso também diminui muito a burocracia. Terceiro, vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelo serviço de protocolo, exceto quando o órgão ou entidade for manifestamente incompetente. Então, quer dizer, não pode mais acontecer de o protocolo de um órgão público dizer, esse documento não recebemos. Muitas vezes o próprio servidor do protocolo diz isso por não saber que procedimento e qual encaminhamento dar aquele documento. Isso deixa de existir. O órgão tem que receber. A não ser, obviamente, como está colocado aqui, quando o órgão for manifestamente incompetente. Em que sentido? No sentido de, por exemplo, você está entregando um documento errado no órgão errado. Então, quer dizer, ele vai ser incompetente para dar continuidade àquele procedimento. Parágrafo 1º. Na hipótese referida, os serviços de protocolo deverão prover as informações e as orientações necessárias para que o interessado possa dar andamento ao requerimento. Então, quer dizer, o protocolo tem que comunicar ao cidadão sobre os procedimentos adequados. Após a protocolização de requerimento, caso o agente público verifique que o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal é incompetente para o exame ou decisão da matéria, deverá providenciar a remessa imediata do requerimento ao órgão ou entidade do Poder Executivo Federal competente. Olha que legal isso. Vamos imaginar que o órgão recebeu um documento do cidadão, iniciou um procedimento e que no meio do caminho o órgão percebeu, putz, isso não era com a gente. Né? Assim, nós não temos essa competência. Antigamente, se entrava em contato diretamente com o cidadão ou nem se entrava em contato, esperava o cidadão vir reclamar de alguma coisa, para dizer que o órgão era incompetente para aquilo e que o cidadão deveria procurar outro órgão. Agora não. Se o órgão aceitou documentos, deu início num procedimento e ele é incompetente para isso, se descobre no meio do caminho, é o órgão quem tem que encaminhar para o órgão competente a continuidade do atendimento. Isso diminui muito o trabalho do cidadão. Parágrafo 3º. Quando a remessa referida no parágrafo 2º não for possível, o interessado deverá ser comunicado imediatamente do fato para a adoção das providências necessárias. Aí sim, caso o órgão não tenha como dar continuidade, encaminhamento para um outro órgão, por exemplo, aí o cidadão vai ser avisado para ele tomar, né, as providências necessárias. Somente nesse caso.
Beleza? Continuando, artigo 6º. As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. Isso é, todas as informações devem ser concedidas ao usuário de uma única vez, para parar com essa confusão gerada pelos órgãos públicos de o cidadão ser informado sobre um procedimento, aí ele vai até outro órgão e inicia o procedimento. Aí, por falta de informação, faltou um documento. Ele tem que voltar para casa, buscar o documento, voltar no outro dia. Aí faltou um outro procedimento, volta para casa, vai procurar no outro órgão, volta para dar continuidade. Isso ocorre muito no INSS, por exemplo. Então, quer dizer, com o artigo 6º, acabou essa lambança. Né? Todas as informações têm que ser dadas na primeira vez. Artigo 7º. Não será exigida prova de fato já comprovado, pela apresentação de documento ou informação válida. Então, por exemplo, a identidade ela é um documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. Qual é a necessidade de comprovar a fidedignidade daquela carteira de identidade se foi emitida por um órgão público? Não faz nenhum sentido. Então, essa questão do reconhecimento de firma, né, de validar ali uma xerox, enfim, né, não passa a não existir mais. A gente já vai ver mais detalhes. Artigo 8º. Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal e o interessado poderá ser feita por qualquer meio, preferencialmente eletrônico, incluindo aí o WhatsApp. Então, quer dizer, isso facilita muito também a velocidade das informações. Artigo 9º. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. É aquilo que eu disse, não faz o menor sentido autenticar uma cópia de uma identidade se ela foi emitida por um órgão público ou por um representante do Estado. Então não faz sentido algum. Fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação. Claro que isso tem que ser feito uma conferência por parte do servidor público. Isso se chama cotejamento. O que é cotejar? É verificar a identidade e a cópia e ver se está tudo certo. É o cara crachá, né? Que a gente fala popularmente. Artigo 10º. A apresentação de documentos por usuários dos serviços públicos poderá ser feita por meio de cópia autenticada. Então você não precisa levar o original, porque se a cópia foi autenticada, significa que confere com o original. Né? Dispensado uma nova conferência com o documento original. A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita por meio do cotejo da cópia com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado. Então, o cotejo é o servidor pegar o documento original e ver se bate com a xerox, por exemplo. Segundo, constatada a qualquer tempo a falsificação de firma ou de cópia de documento público ou particular, o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, no prazo de até 5 dias, dará conhecimento do fato à autoridade competente para a adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis. Então, quer dizer, se o cidadão falsificar algum documento, o órgão, em 5 dias, vai denunciar o cidadão para as devidas providências. Né? E, além disso, aquele procedimento é considerado, então, inválido. Né? Não vai ser satisfeita a exigência daquele documento, já que é um documento falsificado, não faria sentido algum dar continuidade ao procedimento. Capítulo 2 vai falar da Carta de Serviços ao Usuário, que lá no GES Pública se chamava Carta de Serviço ao Cidadão. Mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar a Carta de Serviço ao Usuário, no âmbito da sua esfera de competência. A Carta de Serviço ao Usuário tem por objetivo informar aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Federal as formas de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. Então, qual é o teor dessa Carta de Serviço ao Usuário? O cidadão entender quais são as formas de acesso aos serviços do órgão e quais são os compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público que o órgão vai praticar. Isso tem que constar na Carta de Serviço. Da Carta de Serviço ao Usuário,
deverão constar informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados pelo órgão, especialmente as relativas ao serviço oferecido, aos requisitos e documentos necessários por parte do cidadão para acessar o serviço, quais são as etapas para o processamento do serviço, qual é o prazo de cada etapa e da prestação total do serviço, prazo final, a forma pela qual o serviço vai ser prestado, qual vai ser a forma que o órgão público vai se comunicar com o solicitante do serviço e quais são os locais e as formas de acessar a esse serviço. Então percebe que dos itens 1 ao 7º é a obrigatoriedade da carta de serviço ao cidadão. E, obviamente, isso você tem que saber de cor para a sua prova. Então, a obrigatoriedade da carta. Né, os itens que constam como obrigatórios na carta de serviços ao usuário. Beleza? Continuando. Além das informações referidas, a carta de serviço ao usuário deverá, para detalhar o padrão de qualidade do atendimento, estabelecer quais os usuários que farão jus à prioridade no atendimento, óbvio, respeitando as questões legais de prioridade, qual é o tempo de espera para o atendimento, tem que estar descrito na carta de serviços ao usuário, né, o prazo para a realização dos serviços, quais os mecanismos de comunicação com os usuários, conforme a gente já viu, quais os procedimentos para receber, atender, gerir e responder a sugestões e reclamações, quais as etapas presentes e futuras esperadas para a realização dos serviços, incluindo as estimativas de prazo, quais os mecanismos para consulta pelos usuários acerca das etapas cumpridas e pendentes para a realização do serviço solicitado, como que vai ser o tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento, quais os elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de atendimento, isso tem que ser explicado previamente, quais as condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade, limpeza e conforto ao usuário, quais os procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar indisponível, para acabar com aquela coisa de o sistema caiu, não tenho como te atender, volta amanhã. Não. O atendimento tem que ser dado continuidade mesmo com o sistema inacessível. Olha que legal. E outras informações julgadas de interesses dos usuários. Então olha só como realmente esse decreto 90/94 traz uma inovação em termos de qualidade no serviço público, né? Avançando, o capítulo 3, ele fala da racionalização das normas de atendimento. No seu artigo 12 diz o seguinte: a edição e a alteração das normas relativas ao atendimento dos usuários dos serviços públicos observarão os princípios da eficiência, o melhor aproveitamento dos recursos e da economicidade, fazer da forma mais econômica possível. E considerarão os efeitos práticos, tanto para a administração pública federal quanto para os usuários. Tem que ser bom dos dois lados, essa racionalização das normas. O capítulo 4 fala sobre a solicitação da simplificação. O que vem a ser isso? Olha, uma inovação fantástica do decreto 90/94. O decreto 90/94 cria um formulário chamado de Simplifique. O que é esse formulário? É onde o cidadão, se ele quiser, ele vai colocar suas sugestões, reclamações, elogios ao atendimento no órgão público. Onde ele vai sugerir, inclusive, novos processos. Esse formulário se chama Simplifique. Isso não existia antes. Então, olha o artigo 13. Os usuários dos serviços públicos poderão apresentar solicitação de simplificação por meio de formulário próprio denominado Simplifique aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Federal, quando a prestação de serviço público não observar o disposto nesse decreto. A solicitação de simplificação deverá ser apresentada preferencialmente, não é obrigatoriamente, que nem sempre o cidadão vai ter acesso a meios eletrônicos, por meio eletrônico, em canal único oferecido pela Ouvidoria Geral da União, o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União, a CGU. Sempre que recebida por meio físico, os órgãos e as entidades deverão digitalizar a solicitação de simplificação e promover a inserção no canal. Eu acho isso meio arriscado, Porque se eu preencho esse guia Simplifique e eu entrego no órgão,
O órgão tem que digitalizar e mandar para a CGU ou para a Ouvidoria Geral da União ou para o Ministério da Transparência. Será que o órgão vai mandar, já que é uma reclamação sobre ele mesmo? Então, o ideal é que seja feito realmente de forma eletrônica direta. O que vai constar nesse formulário Simplifique? É o que diz o artigo 14. A identificação do solicitante, então quer dizer, não pode ser enviado de forma anônima. A especificação do serviço objeto de simplificação, né, ele tem que detalhar qual é o serviço ao qual ele está se referindo no formulário. O nome do órgão ou da entidade perante a qual o serviço foi solicitado, até porque a União quer saber em que órgão aquilo ocorreu. Né, a descrição dos atos ou fatos em detalhes e facultativamente, se couber, se o cidadão quiser, uma proposta de melhoria. O próprio cidadão sugerir como poderia ser feito aquele procedimento ao qual ele está reclamando. O artigo 15. Ato conjunto dos ministros de Estado da Transparência e Controladoria Geral da União e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão disciplinará o procedimento aplicável à solicitação de simplificação. Então, quer dizer, recebida a solicitação de simplificação, os ministros de Estado da Transparência, da Controladoria Geral da União e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, juntos, vão entrar num acordo para ver como que aquela simplificação vai ser respondida, aquele guia Simplifique, manual Simplifique, ou ainda o formulário Simplifique, vai ser respondido ao cidadão. Capítulo 5 fala das sanções pelo descumprimento. Então, no artigo 16, o servidor público ou militar que descumprir o disposto no decreto estará sujeito às penalidades previstas, respectivamente, na 8.112, né, do Serviço Público Civil, e na 6880, que é o Serviço Público Militar. Os usuários dos serviços públicos que tiverem os direitos garantidos nesse decreto desrespeitados poderão representar ao Ministério da Transparência e à Controladoria Geral da União, né, entrando ali com um processo administrativo motivado pelo próprio cidadão. Artigo 17. Cabe ao Ministério da Transparência e à Controladoria Geral da União e aos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelar pelo cumprimento do disposto nesse decreto e adotar as providências para a responsabilização dos servidores públicos e dos militares e dos seus superiores hierárquicos que praticarem atos em desacordo com as suas disposições. Então, sempre o cabeça disso tudo vai ser o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União, né, na maioria das vezes. E entrando também o Ministério do Planejamento e Gestão, né, nas sanções pelo descumprimento. Capítulo 6 fala sobre a divulgação aos usuários dos serviços públicos, como que isso será divulgado. O artigo 18 diz, a carta de serviço ao usuário, a forma de acesso, as orientações de uso e as informações do formulário Simplifique deverão ser objeto de permanente divulgação aos usuários dos serviços públicos e mantidos visíveis e acessíveis ao público, onde? Nos locais de atendimento, lá nos órgãos públicos, nos portais institucionais e de prestação de serviço na internet do órgão público e no portal de serviço do governo federal, disponível no site www.servicos.gov.br. Então, esses são os 3 locais, né, que tudo sobre o formulário Simplifique, sobre o órgão, tem que estar à disposição do cidadão. A carta de serviços, etc. Locais de atendimento, portais institucionais e de prestação de serviço na internet por parte do órgão e no portal de serviço do governo federal. Artigo 19. As informações do formulário Simplifique, de que trata o artigo 14, serão divulgadas no painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos prestados, a que se refere o inciso 5º do artigo 3º do Decreto 8936 de 2016. Então, quer dizer, tudo aquilo que é preenchido pelo cidadão no formulário Simplifique vai ser consolidado em gráficos, planilhas, etc., e tudo isso vai ser divulgado no painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos, onde, obviamente, o cidadão pode ter acesso também. Beleza? Capítulo 7 vai falar sobre a avaliação e melhoria dos serviços públicos. O penúltimo capítulo aí do Decreto 9094. O capítulo 7 ele vai falar sobre a avaliação e a melhoria dos serviços públicos. Então, olha só, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão utilizar a ferramenta de pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços, constante do portal de serviços do Governo Federal e do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, e utilizar os dados como subsídio relevante
para reorientar e ajustar a prestação do serviço. Então, quer dizer, está colocando a obrigatoriedade de pesquisas de satisfação dos usuários, feitos na ouvidoria. Então, os canais de ouvidoria e as pesquisas de satisfação objetivam assegurar a efetiva participação dos usuários dos serviços públicos na avaliação e identificar lacunas e deficiências na prestação dos serviços. E os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão dar ampla divulgação aos resultados da pesquisa de satisfação. Então, quer dizer, isso será divulgado, né, será público os resultados dessas pesquisas. Para a gente encerrar, então, o Decreto 90/94 e também a matéria, né, o capítulo 8 fala sobre as disposições transitórias. Então, no artigo 21, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União terá o prazo de 180 dias, contado a partir da publicação deste decreto, para disponibilizar os meios de acesso à solicitação de simplificação e ao Simplifique. Obviamente que esse prazo já venceu há muito tempo, então isso já está em vigência. No artigo 22, diz que os ministros de Estado da Transparência e Controladoria Geral da União e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderão expedir normas complementares ao disposto nesse decreto, para ele permanecer em constante evolução. No artigo 23, diz que o decreto 8936 de 2016 passa a vigorar com as seguintes alterações: tempo médio de atendimento, grau de satisfação dos usuários, número de solicitações de simplificação relativos ao serviço. Essa é uma informação que você pode ignorar no estudo aí do decreto 90/94. E, obviamente, esse decreto entrou em vigor na data da sua publicação, revogando o 6932 de 2009 e o 5378, o famoso GES Pública, de fevereiro de 2005. E é isso, meu povo. Vocês viram que tem algumas questões bem antigas. Eu coloquei questão de 2012. E aí, antes que você se pergunte, poxa, mas é uma revisão para um concurso de agora, não está desatualizado, não? Galera, administração é diferente de direito. Por exemplo, você vai estudar direito constitucional. Óbvio que você tem que pegar as questões mais recentes, porque a Constituição sempre é alterada, sempre tem artigos ali que são revogados, que são mexidos, inclusos, enfim. Direito, você tem que estudar sempre as questões mais recentes. Quando a gente fala de administração, seja pública ou privada, conceito é conceito. Óbvio que o decreto que a gente acabou de ver é o mais atual, e está na versão mais atualizada aqui, beleza? Só que algumas questões de prova, tanto faz serem antigas ou recentes, porque sempre se pergunta a mesma coisa. E lembrando que eu usei questões aqui na aula para ilustrar como é que cai em prova e como é que você vai encontrar na tua prova. Então, sempre, uma dica que eu te dou: administração de materiais, administração geral, administração pública, gestão de processos, gestão de projetos, conceitos, pode pegar questões antigas e questões recentes, você vai identificar que é sempre a mesma coisa. E uma coisa que eu oriento sempre: estude por meio de questões. Você acabou de assistir a aula teórica, vai direto para as questões, porque aí você vai perceber o que sempre cai, o que cai pouco, mas cai. E óbvio que, de acordo com bancas, por exemplo, FGV, a FGV, ela se autocopia. 80% de uma prova da FGV já caiu em provas anteriores da própria FGV. Só que os outros 20% ela cobra o que nunca caiu em prova nenhuma. A FGV vai atrás daquilo que nunca caiu. Sebrasp. O Sebrasp, ele não cria muita inovação. Então ele não vai atrás da pegadinha de algo que nunca foi cobrado. Mas pode ir dentro de um elemento ou outro de alguma coisa ali que o Sebrasp sabe que não é tão comum. Mas isso eu estou falando de 10% de uma prova de Sebrasp. 90% de uma prova de Sebrasp já caiu em provas passadas. Então cada banca tem um estilo. Mas isso é assunto para a gente discutir num outro momento, sobre as bancas. Vem para minha mentoria para concursos públicos, que eu te ensino tudo isso. E aqui também no Concurseiro On eu vou estar te explicando frequentemente, daqui para frente, nas outras matérias de administração, também dicas de como passar em prova. Beleza? Tamo junto, contem comigo, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de me mandar o WhatsApp, tá lá no começo do material, não vou repetir aqui. Não deixa de me seguir no Instagram, se você realmente gostou dessa aula. Beleza? Fiquem com Deus, sucesso no TRT Primeira Região. Tamo junto, contem sempre comigo. Até mais, gente!